Olá, boa noite. Vamos iniciar Andamentos de hoje com o nosso convidado permanente, Rui Vieira Neri, e vamos falar de Sérgio Celibidache. E talvez pudéssemos começar por traçar as linhas gerais da sua carreira. Bom, o Celibidache nasce na Roménia em 1912, faz os primeiros estudos ainda na Roménia, depois em 1936 vai para Berlim. E vai simultaneamente estudar regência e composição na Musikhochschule, na Escola Superior de Música de Berlim, e musicologia na Universidade. Ele faz uma tese de doutoramento sobre Josquin des Prez, uma faceta que normalmente as pessoas não se lembram. Este é o período, digamos, de estudos, de formação dele, e depois em 1945, de repente, dá-se um golpe de magia, por assim dizer, daqueles que fazem carreiras. É que em 1945, com a queda do nazismo e, portanto, com a acusação de colaboração com o nazismo lançada sobre uma grande parte dos maestros mais respeitados da Alemanha, nomeadamente sobre o Furtwängler e o Karajan, o Celibidache é chamado diretamente do fim do seu curso a dirigir a Filarmónica de Berlim. E durante um ano e meio é uma verdadeira sensação, impõe-se imediatamente como um maestro de primeiríssimo plano, mas a força da tradição era demasiado grande. O que acontece é que em 1947, assim que o Furtwängler é desnazificado, a Filarmónica de Berlim chama-o de volta e ele vem substituir o Celibidache na regência da Filarmónica de Berlim. O Celibidache nunca lhe perdoará, de resto, nem ao Furtwängler nem à Filarmónica de Berlim. Este foi um golpe no ego dele que o marcou para o resto da vida. A partir daí, ele durante muito tempo não dirigiu orquestras regularmente, ou seja, não foi maestro titular de uma orquestra, foi dirigindo como maestro convidado orquestras em Itália, várias das orquestras da RAI em Itália, na América Latina, a London Symphony Orchestra, a Orquestra de Stuttgart. Depois teve uma associação durante alguns anos com a Orquestra da Rádio de Estocolmo e finalmente estabilizou durante algum tempo, em 71, ficou em Stuttgart como mestre titular da Orquestra da Rádio e em 79, finalmente, foi para a sua última grande posição, que ficou a sua posição de fundo até à hora da morte dele em 96, que foi a regência da Orquestra Filarmónica de Munique. Tirando a Orquestra de Munique, ele nunca dirigiu orquestras como, por exemplo, a Filarmónica de Viena, a Berlim, Nova Iorque, etc. Bom, curiosamente, neste caso, não é uma questão de as grandes orquestras não quererem o Celibidache, é o facto do Celibidache não querer as grandes orquestras. O Celibidache recusou-se sempre a adaptar-se aos horários, aos calendários muito rígidos das grandes orquestras que funcionam na base de um maestro, uma semana e acabou. Ele fazia exigências de tempo de ensaios tão grandes, obrigava a uma disponibilidade tão grande da orquestra que raras vezes uma orquestra com compromissos intensos se podia permitir ter 20 ensaios, por exemplo, para um concerto, como sucedia de vez em quando com o Celibidache. E, portanto, ele, durante muito tempo, preferiu dirigir orquestras, digamos, de segunda linha, que ele conseguia transformar em orquestras de primeira depois no resultado final, do que sujeitar-se às condições de trabalho menos rigorosas, que, segundo a opinião dele, das grandes orquestras de grande nome. E é curioso que, sendo ele considerado pela crítica um dos grandes vultos da direção da orquestra, é curioso e eu que não seja conhecido do grande público. Bom, há uma razão muito simples para isso, é que o Celibidache, depois de ter feito no início da carreira dele 2 ou 3 discos, decidiu que não gostava da ideia da gravação. E depois desenvolveu, de resto, uma teoria filosófica e científica sólida para apoiar essa ideia. Ele achava que nenhum disco dá a totalidade da sensação do concerto na própria sala. Não só em termos emocionais, mas também em termos físicos, porque há uma série de fenómenos de reverberação, de ressonância típicos de cada sala que influenciam a maneira de nós percebermos o som na própria sala de concerto e que não são captáveis a não ser de uma forma, digamos, longínqua, remota pelo disco. E ele até usava uma imagem muito crua para explicar isto. Ele dizia: ouvir um disco relativamente a ouvir um concerto na sala é como ir para a cama com um póster de Brigitte Bardot. O que, enfim, é uma imagem que é sugestiva em relação ao que ele achava do assunto. E, portanto, não gravou. As gravações que surgiram durante a vida dele foram sempre gravações piratas, em grande parte de muito má qualidade técnica, e, portanto, o grande público, fora daquele circuito especializado,
que o conhecia não se apercebeu deste gênio extraordinário que estava a acontecer naquele momento. Mas agora já poderá perceber-se, depois da sua morte, com a existência de inúmeras gravações e com grande qualidade. Bom, é que, felizmente, a família do Celibidache, depois da morte dele, tomou uma decisão corajosa, que foi autorizar a publicação das gravações que tinham sido feitas pelas próprias orquestras, em condições técnicas excelentes, e assim as gravações feitas com Stuttgart estão a ser editadas pela Deutsche Grammophon, as gravações feitas com Munique estão a ser editadas pela EMI, em condições técnicas notáveis, e mesmo desrespeitando as intenções do Celibidache, a família considera que é a melhor maneira de evitar que a sua memória seja preservada em más gravações piratas, feitas em péssimas condições, e assim pelo menos fica uma memória mais próxima da herança notável que ele nos deixou. E depois de tudo o que foi dito, como é que, e sinteticamente, como é que o enquadras, o Celibidache, dentro do panorama musical internacional? É um dos grandes génios da regência da orquestra do nosso século. É um homem de um rigor, uma profundidade, uma autenticidade absolutamente extraordinárias, únicas, e ficará como um dos 4 ou 5 grandes nomes da regência de orquestras do século XX. Bom, e vamos continuar a falar de música, ou melhor, do fenómeno sonoro. Já com certeza ouviu os apreciadores de plantas dizerem que é fundamental falar com elas para a sua saúde. Não sabemos se isto é verdade ou mentira, mas o que vamos hoje tentar perceber é se as plantas são ou não sensíveis ao fenómeno sonoro. Para falar da sensibilidade que as plantas têm ou não ao fenómeno sonoro, eu convidei Fernando Catarino, que é diretor do Jardim Botânico da Politécnica e professor de Botânica e Ecologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Soutor, é legítimo dizer que as plantas são sensíveis ao som? Ou, mais concretamente, as plantas são sensíveis a conversas que as pessoas que tratam delas possam ter? É uma história muito amorosa, digamos, de quem gosta de plantas, e é natural que se tenha criado essa fábula. Isto é uma fábula, mas tem alguma coisa de verdadeiro, e é muito engraçado que nós, botânicos e cientistas, muitas vezes caímos na tentação de desprezar o saber popular, as coisas que às vezes não são muito claras e tal, e refutamos isso à partida. E como eu já sou bastante velho, dá muito gozo ver passar os anos, e cada ano há sempre um pedacinho de uma história que era fábula e que hoje é não acreditável e que tem um pedacinho de verdade. Isto para nós dá-nos muito gozo. Esse aspecto, lembro-me de ser estudante e talvez já assistente nos primeiros anos, e contava-se de um investigador que havia na estação agronómica que andava há vários anos a tocar com violoncelos, violinos, ao pé de umas suas plantas que lá tinham um laboratório, para ver se de facto encontrava diferenças. Era considerado tonto, doido, e ninguém percebia de facto. Na altura era na época em que se começava a pensar que as vacas davam mais leite com música. Hoje toda a gente diz que sim. E sabe-se que é verdade. Com as plantas, o que é que se passa? As plantas, coitadinhas, não têm capacidade nenhuma de perceber ratas de música. Eu não digo música, eu digo serem sensíveis ao fenómeno sonoro. Ora bem, às vibrações sonoras são, com certeza. E hoje sabe-se que as plantas, todas as plantas, têm mecanismos internos que são sensíveis a vibrações dessas. Por exemplo, o vento. O vento é uma situação correntíssima na vida da maior parte das plantas. As plantas vivem no ar livre, e quando estão sujeitas a ventos fracos, a ventos fortes, o sinal que elas recebem da intensidade do vento é incorporado, é percebido e é transmitido às folhinhas novas e aos raminhos novos que vão nascendo, de maneira que, se houver muito vento, os raminhos que vêm mais curtos, as folhas vêm mais fortes. Portanto, há uma relação, digamos, adaptativa, que a planta é como se percebesse, faz vento, atenção, deixa-me fortalecer e não deixar ainda mais. Sim.
E é por essas razões que, de facto, eu costumo dizer que acho muita graça quando se descobre esse mecanismo que se chama tigmonastia e tigmotropismo, que é a reação das plantas à vibração, ao contacto. Experiências que foram feitas há poucos anos atrás, que era termos numa bancada uma série de plantinhas todas iguais e depois, todos os dias, o investigador dava um apertãozinho com os dedos no colo dela, ali assim, um apertãozinho. Na outra dava 2 apertõezinhos. Na outra dava 3 apertõezinhos. Na outra dava 4 apertõezinhos. Ao fim de uma semana, as plantas eram diferentes. A que tinha levado só um apertão estava maiorzinha, as outras gradualmente. Portanto, sabe-se hoje que, de facto, as plantas reagem e reagem a esse estímulo. Pela sua explicação, eu depreendo que, se calhar, falar em que uma tessitura é baixa fará, de certa forma, menos mal a uma planta do que se realmente lhe puséssemos uma orquestra sinfónica a tocar diariamente. Pela sua explicação, é essa a conclusão que eu tiro. Ora bem, mas agora vamos pensar noutras coisas. Teoricamente está certa. A sua interpretação, até prova em contrário, está certa e eu aceito-a. Mas há pessoas que têm uma sensibilidade própria para as plantas e dão-lhes muita atenção. Eu mesmo digo aos meus alunos e até assistentes e pessoas que trabalham comigo, vocês têm que olhar para elas, falem para elas. É o saber popular, digamos, veiculado agora numa pretensa atividade científica, mas eu pretendo que as pessoas que trabalham cientificamente não desgarrem das nossas raízes. Todos nós temos raízes rurais, populares, e as pessoas hoje não conhecem as plantas que lhes fazem companhia, mas de antes toda a gente sabia muito bem isso. E há pessoas que têm um jeito especial para cultivar plantas. E há pessoas, eu tenho uma irmã, que é a mais nova delas todas, que a gente não sabe o que ela faz. Eu sou botânico, as minhas plantas comigo é uma desgraça. As plantas em casa dela, em qualquer sítio, aquilo parece sempre um jardim suspenso. E eu brinco muito, muito com ela. E o que é que tu fazes? E ela, eu falo com ela. Essa história já eu sei, mas o que é que tu lhes contas? Porque elas, nas tuas mãos, estão também. É uma questão de atenção. Esse cuidado obriga, de facto, a uma relação quase recíproca, planta. E ela hoje cresceu, olha, já vai dar flor, a florinha está, a folhinha está a crescer, a planta está... E é muito interessante, mesmo para nós, acompanhar a vivência, o nascer de uma planta. É tão dramático e é tão interessante como o nascer de uma pessoa, como o nascer de um inseto. São coisas, de facto, muito ricas de simbolismo e de poesia. Não é? Nós acabámos de ver que cada madeira tem o seu som distinto e, obviamente, por características que o Dr. Fernando Catarino nos vai explicar. E esses 2 blocos são fundamentais. Estes blocos são fundamentais e são peças muito bonitas, são muito atraentes, foram cedidas para este programa pelo Raiz, que é uma instituição modular que temos em Portugal, uma instituição de investigação, desenvolvimento científico e tecnológico para a pasta do papel e para o papel. E alguém lá, não um especialista, mas alguém que gosta de escultura, modelou, digamos, como se fosse um pauzinho de fósforo, um pedacinho de um pauzinho de fósforo. Imaginem que estávamos a tentar ver 1/3 ou 1/4 de uma porçãozinha de um fósforo.
isto está ampliado umas centenas de vezes, de maneira a vermos a estrutura da madeira. E nós, todos os espectadores, conseguem perceber que esta estrutura, digamos, tem uma estrutura linear, mas vistas em corte transversal, nós verificamos que isto é oco, não é? E convém, uma vez mais, dizer que isso representa a dimensão, portanto, ampliada de um pau de fósforo. Portanto, nós estamos a ver um pedaço de madeira verdadeiro, não é? Nessa dimensão. Claro, ampliado umas centenas de vezes. E o que é que vemos? Vemos que há, portanto, tracaídos, são estas células muito longas, por onde circula a água, que é uma chave para a vida. Todas as plantas têm que retirar a água do solo, levá-la até às folhas, fazer-se a fotossíntese, depois perderem a água na transpiração, e é isso, é fundamental. Então, a água circula essencialmente por estes buracos. Estes buracos é de uma madeira, isto é de um pinheiro. Este molde é de um pinheiro. Podemos comparar com este outro molde, que é um pouco diferente. Tem certos canais muitíssimo maiores, portanto, estas traqueias são enormes, também tem outros mais pequenos. Os outros são muito mais irregulares. Os outros são mais irregulares, e podemos ver que quaisquer deles, quer este, eles têm umas células que de vez em quando correm transversalmente e que nas diferentes secções, se aparecem, por exemplo, aqui aparecem vagens com ervilhas, não é? Portanto, são os chamados raios medulares. Hipoteticamente, tanto este exemplo como o outro poderiam ser madeiras para instrumentos, só que serão mais indicados para que tipo de instrumento, por exemplo, este? Ora bem, uma madeira destas, que é muito densa, em que, portanto, os tubos têm uma parede muito densa e estão muito apertados, certamente que têm uma rigidez própria, possivelmente podem ser usados para instrumentos em que haja vantagem em que a ressonância das cordas seja aumentada. Temos aqui, por exemplo, esta belíssima balalaika, que é uma... Por acaso não foi feita dessa madeira, mas... Não foi feita desta madeira, esta que está aqui, obviamente. Eu tenho a certeza que este tampo é de um pinheiro de riga, que só tem a particularidade destes buraquinhos, estas fibras serem muito mais estreitas e, portanto, ainda as propriedades serão melhores. Mas este tom, que é muito importante e que aparece aqui, ou aparece, de facto, nestes outros instrumentos mais correntes e da juventude, de facto, que eu não sei tocar, desgraçadamente, mas todas as pessoas que ouvem nós batemos na madeira e as cordas vibram, e quando as cordas vibram, a madeira também, e é deste entrechocar que saem, de facto, as belezas. Para uma flauta, por exemplo, uma reconstrução de uma flauta barroca, que seria em madeira, que tipo de madeira é que... Ora bem, para as flautas têm que ter madeiras muito mais densas. Ainda mais densa que esta, portanto. Sim, mas sabe como é que isso se faz? A natureza faz isso tudo muito bem e muito facilmente. A natureza enche... Quando estes buraquinhos já não são precisos para transportar água, isto é, quando estão no cerne, quando estão no centro da parte mais velha dos troncos, estes buraquinhos ficam cheios de resinas, de substâncias antifúngicas, mas essencialmente de resinas que aumentam enormemente a densidade, obstruem estes vasos e, quando a madeira, obviamente, está seca, ela fica completamente sem esta oquidão, sem estes vazios. E estas madeiras mais densas, como são, por exemplo, as madeiras tropicais, que normalmente têm densidades muito grandes, têm normalmente uma grande homogeneidade de grão, elas são muito homogéneas. Essas são as boas para fazer as flautas e os oboés, porque aí o que nos interessa é que o tubo tenha uma alma muito lisa e que não haja vibrações nem sons, portanto, parasitas, e que, portanto, que o que se pretende, de facto, da furação dos buracos desses instrumentos não seja perturbado. E, portanto, a madeira aí assim ajuda, de facto. E que tipo de madeira seria aquele exemplo que mostrou? Que eu já percebi que esse é o menos adequado para qualquer tipo de instrumento. Que madeira é que seria? Esta madeira, digamos, está aqui, de facto, é um exemplo de uma madeira correntíssima, muito vulgar em Portugal, é do eucalipto. É uma madeira que é extremamente boa para desfibrar, para se retirarem, de facto, as fibras de celulose, retira-se depois também aquela parte que lhe dá a consistência, que é a lignina,
e ficam as fibras para fazer o papel, para fazer, de facto, os livros, para fazer as milhentas utilizações que a celulose tem. Tenho a certeza que há de haver algumas ou muitas espécies de eucaliptos que produzem também cerne, isto é, madeira velha, densa, capaz de dar os melhores instrumentos musicais de sopro. E assim foi. Hoje, em Andamentos, falámos da relação que pode existir entre o humano e as plantas e falámos, relacionado com as plantas, da especificidade da madeira. Eu volto na próxima semana e espero por si em mais um Andamentos. Então, até lá e uma boa noite.